Boa noite, pessoal. Cálculo 0, aula 6. E hoje nós vamos falar sobre derivadas de funções logarítmicas e funções exponenciais. Vamos começar com as funções exponenciais. E aí tem uma piadinha que vocês já devem ter visto na internet. Uma função exponencial apareceu. Você usa derivar. E não foi muito efetivo. Bom, vocês não devem ter entendido essa piada, mas o legal dela é que a derivada de e elevado a x é igual a, adivinhem pela piadinha, e elevado a x. Simples assim. Eu acho que vocês lembram de e da primeira aula, e aqui é um dos motivos pelos quais ele é um número tão legal e importante. Bom, vamos imaginar agora que você tem uma colônia de bactérias, tá aqui uma colônia de bactérias bonitinha, e como elas vão se reproduzindo, elas vão fazendo mitose, o número de bactérias dessa colônia vai aumentando exponencialmente, certo? Então, você tem que a função que descreve a quantidade de bactérias em função do tempo, vamos dizer, sei lá, y é a quantidade de bactérias em função da quantidade de bactérias, é igual a 7 vezes 2 elevado a t. T é o tempo. 2 por quê? Porque a cada vez que elas se reproduzem, forma 2 bactérias. Entendeu? E 7 é o número inicial de bactérias. Tá, e você não, aquele biólogo dos coelhos, ele desistiu de coelhos e resolveu trabalhar com bactérias agora. E ele quer saber a velocidade que essa colônia de bactérias dele está crescendo. Então, velocidade, vocês devem imaginar que o que ele quer é a derivada dessa função. Bom, vamos lá. Como é que a gente deriva isso aí? Vocês já sabem derivar e elevado a x. No caso aqui, e elevado a t. Então, vamos fazer isso aqui ser e elevado a alguma coisa. Vou pegar esse 2 e dizer que 2 é igual a e elevado a um número, k. Eu escolhi esse número só para isso aqui dar certo. E aí eu vou substituir aqui. É igual a 7 vezes e elevado a k, que é igual a 2, elevado a t. E quando você tem uma potência de uma potência assim, você pode multiplicar. Isso aqui vai ficar 7 vezes e elevado a k vezes t. Tá. E agora, bom, não é e elevado a t, mas é e elevado a alguma coisa. Já fica mais fácil. Agora a gente vai usar o que a gente aprendeu na última aula, que é a regra da cadeia. Qual é a função que está por dentro aqui? A função que está mais por dentro é k vezes t, certo? Então vamos lá. Você tem que k vezes t é igual a u. Dê esse nome para o k vezes t. Aí você vai ter ali 7 vezes e elevado a u. Certo? Vamos derivar isso aqui agora, então, sabendo que u é igual a k vezes t. Você vai ter d e elevado a u du vezes d k vezes t dt. Certo? Isso aqui a gente está aplicando a regra da cadeia, simplesmente. Qual é essa derivada aqui? Vocês já sabem, pela piadinha ali, do você usa a derivada e não foi efetivo. Aqui não vai ser efetivo. Então, isso aqui vai ser igual a
E elevado a U. E a derivada de kt, você tem aqui k vezes t elevado a 1. Opa! Elevado a 1. Desce esse 1 para cá, subtrai 1 aqui. 1 menos 1. Isso aqui vai ficar t elevado a 0, que é 1, vai ser k. E elevado a 1 vezes, elevado a u vezes k. Tá. Agora, a gente encontrou a derivada. Legal, era isso que a gente queria. Mas, ainda tem um probleminha. Esse u e esse k não estavam no problema no começo, certo? Então, a gente tem que substituir eles por valores que estavam no problema no começo. O u, a gente sabe que é k vezes t. Que estava... bem, o k não estava, mas o t estava. Então, vamos colocar ele aí. É igual a E elevado a k vezes t, certo? E esse k aqui, vamos voltar para cá. Dessa expressão aqui, você sabe que ln de 2 é igual a k. Então, você pode substituir k por ln de 2. Vamos colocar isso aqui. Vezes ln de 2. Certo? É o logaritmo de 2 na base ln. O logaritmo neperiano. Ainda está faltando uma coisa. Tem esse e elevado a k aqui. Tá. Então, vamos voltar para como estava aqui no começo? Você vai ter E elevado a k elevado a t vezes ln de 2. E elevado a k, a gente sabe que é 2, porque a gente definiu isso no começo. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a t vezes ln de 2. E aí a gente achou a velocidade de crescimento das bactériazinhas do biólogo que deixou de gostar de coelhos. Coitadinhos dos coelhos. Fazendo uma expressão geral, se você tem que f de x é igual a um número a elevado a x, f' de x é igual a elevado a x, a gente tinha lá 2 elevado a t, vezes ln de a, que a gente tinha lá ln de 2, certo? E é basicamente isso, é bem fácil derivar função exponencial. Agora vamos às funções logarítmicas. Bom, vocês já devem ter ouvido falar da escala Richter, que quando tem um terremoto, um tremor de terra, você fala, tipo, tá tantos graus, esse terremoto foi de tantos graus na escala Richter. E isso eles medem com um aparelhinho que mede a amplitude desses tremores. E aí, a magnitude, que é a coisa da escala Richter, é dada por essa expressão aqui, que é a função dessa amplitude máxima. Então, eu estava querendo estudar um pouco mais sobre isso, estava querendo entender um pouco melhor, e aí eu quis saber como que a magnitude variava com a amplitude, certo? Quanto que a magnitude varia com a variação da amplitude. E aí, se você quer saber quanto que uma função varia com a variável dessa função, você tem a derivada da função. E aí eu resolvi que eu tinha que derivar isso aí. Vamos começar então por uma função um pouco mais simples do que essa. Se a função mais fácil, no caso da função exponencial, era com base E, vocês devem imaginar que nesse caso aqui, a função mais fácil também vai ser com base E. Ou seja,
A função fácil é f de x é igual a ln de x, certo? E nesse caso aqui, a derivada de ln de x é igual a nada mais do que 1 sobre x. Simples assim. Então, vamos passar agora para a função mais difícil. Bom, a gente tem aí m, que é a nossa função, é igual a log de a na base 10 mais 3. 3 vocês sabem derivar, isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Vamos tentar transformar isso aqui em uma coisa com base em um ln de alguma coisa. Uma propriedade interessante de logaritmos é que, para mudar de base, você pode fazer isso aqui. Você vai ter log de a na base 10 é igual a ln de a dividido por ln de 10, certo? Então, a gente já pode derivar isso aqui. ln de 10 é uma constante. Isso aqui é igual a 1 sobre ln de 10 vezes ln de a. ln de a é a função que a gente tem que derivar, que vocês já sabem derivar. ln de alguma coisa, qual a derivada? 1 sobre essa coisa. Então, dm dA vai ser igual a 1 sobre ln de 10 vezes a derivada disso aqui, 1 sobre a. Ou seja, isso é igual a, só para escrever mais bonitinho, 1 sobre ln de 10 vezes a. Vamos fazer de novo uma generalização da derivada desse tipo de função? Se você tem que f de x é igual a log de x na base a, f' de x é igual a 1 sobre ln de a vezes x. Simples assim. Bom, eu já expliquei para vocês se a base é e se a base não for é. E por hoje é só, mas isso não é tudo. Então, até a próxima.